Nós, durante esses dias, temos aprendido muitas lições. Temos aprendido a melhor compreender as Escrituras, discernir através dos fatos e dos acontecimentos o porquê, a razão pela qual nós ficamos confinados durante essa quarentena. Isso me faz lembrar o que aconteceu com Israel, não uma nem duas, mas várias vezes, em várias partes das Escrituras, encontramos Deus tratando com o povo, com a sua nação escolhida através de Abraão. E num desses fatos, nós encontramos no livro do 2 Crônicas, no Antigo Testamento, quando Deus tratou com Israel. E eu queria ler para você entender o momento que nós estamos vivendo, muito parecido com o daqueles dias. Eu convido você a acompanhar comigo a leitura do que está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 29. São poucos versículos. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. Fez ele o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso nem ofereceram holocausto no santuário do Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou à perturbação e à assolação e o assobio, como vós o estáis vendo com os vossos próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram, por isso, em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, pois, meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e para queimardes incenso. Esse texto que eu acabei de ler para você reporta muito bem o que nós experimentamos durante essa quarentena. Israel estava sendo divertida pelo Senhor porque eles haviam se distanciado de Deus. É como a humanidade. Cada ano que passa, a humanidade se distancia mais de Deus. E aí o povo foi levado ao cativeiro naqueles dias. Como nós podemos parafrasear, nós estivemos num cativeiro sim. Durante essa quarentena, sequer podíamos sair às ruas. E se saíssemos, deveríamos ter toda essa proteção, todo esse aparato, asepsia das mãos. Um isolamento significa cativeiro. Por que isso aconteceu com a humanidade? Num certo sentido, Deus pode ter se utilizado de um pequeno vírus, quase que invisível, para mostrar o quanto nós precisávamos de parar no tempo e no espaço e nos voltarmos para Deus. E tirarmos durante esses dias a imundícia do nosso meio, do nosso coração. Foi isso que o Senhor disse através do profeta à casa de Israel, profeta Ezequias. Disse-me o Senhor: santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Que significa o pecado? As pessoas estavam vivendo numa agitação tão grande, num frenesi
desenfreado, num ativismo sem precedentes, e chegou o momento da gente parar, refletir o sentido da vida, o valor que representa uma família, o trabalho, a saúde e, por que não dizer, a própria vida, a nossa existência. Foi hora, houve momentos em que você parou no tempo e no espaço, não podia sair de casa, estava num verdadeiro cativeiro, numa verdadeira masmorra, sem ter a liberdade sequer de ir e vir por conta, para que você não viesse ser infectado. Num certo sentido, Deus tratou e tem tratado com a humanidade. E aqui não tem países de primeiro mundo, ou de segundo mundo e de terceiro mundo. Todos fomos nivelados. Os Estados Unidos, uma potência, mais de 40 mil mortos. No Brasil, tivemos um considerável número em relação a outras nações. Mas em todas elas, Deus tratou, mostrou que nós precisamos de nos voltar para Ele. Nesse texto que nós lemos, o Senhor mostrou no verso 8, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo os vossos olhos. Versículo 8. É exatamente isso que o coronavírus trouxe: desolação, pânico, pavor, medo da morte. E nós ficamos enclausurados durante esses dias. Mas, num certo sentido, foi muito bom. Foi bom porque do rico ao pobre, do sábio ao ignorante, do religioso ao ateu, todos nós paramos para que nós refletíssemos e pensássemos que a vida não consiste apenas nas coisas terrenas. Por isso, eu queria que você refletisse comigo qual foi o sentido, qual foi a maior lição que o Covid-19 trouxe, que o coronavírus está ensinando a toda a humanidade. Que Deus abra os nossos olhos, os ouvidos da alma e do nosso coração, para que nós discernamos qual o sentido deste vírus, desta pandemia que veio sobre toda a humanidade. Somos sua herança, Ele é nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando.